Nesse vídeo, vamos explorar a visualização no PyMove. A visualização é uma das ferramentas mais importantes na análise de informações e na tomada de decisões, pois a partir dela a gente consegue tornar as informações mais claras e compreensíveis por meio de gráficos, diagramas e etc. Aqui eu coloquei algumas vantagens gerais da visualização de dados, como a compreensão dos padrões, identificação de anomalias, tomada de decisões, interatividade e exploração de dados. A visualização meio que torna todas as tarefas muito mais fáceis de conseguir. E elas são bem importantes no meio de ciência de dados. Nesse vídeo a gente vai tentar ser um pouco diferente do que a gente fez no vídeo passado. A gente vai fazer alguns exemplos práticos, tentando criar os gráficos e os gráficos normais e os gráficos de trajetória que a gente usa normalmente no PyMove. Então aqui a gente já tem a instalação básica do PyMove e as importações necessárias. A única diferença aqui é que a gente está usando o Folium e o Matplotlib, que se você tem uma familiaridade com gráficos no Pandas, é meio que eles também usam isso lá. E aqui também no nosso Move Data Frame estamos usando o GLF novamente. Só que a gente está vendo aqui que a gente está pegando as 5.000 primeiras pessoas de D1 e as 5.000 primeiras pessoas de D5. E por que a gente está fazendo isso? Eu vou aqui abrir o nosso arquivo no Excel. Com o arquivo aberto no Excel, a gente pode ver só pela essa barrinha aqui que ele é gigante. Ele tem cerca de 200.000 linhas divididas entre pessoas de D1 e pessoas de D5, que fica mais aqui para baixo. Para os nossos gráficos não ficarem muito confusos e aquelas trajetórias não ficarem muito cheio de tracinhos e tal, é muito mais fácil que a gente meio que reduz esse número. O número que eu escolhi para reduzir foi 5.000. Que já é um número legalzinho, onde a gente pode ver direitinho como funciona. A primeira função que a gente vai estar usando é uma função para dar uma visão geral da distribuição de dados. Essa distribuição vai ser feita por período do dia, hora, data e dia da semana. Então a gente usa o MPL e show aqui. E só passa o move data frame como parâmetro. E aqui a gente pode ver uma distribuição aqui feita por período do dia, dia da semana, por hora e por data. A gente também pode filtrar essas informações e pegar pelo... Em vez de pegar por gráfico, pegar por meio de uma trajetória. Aí, em vez de usar MPL, a gente vai usar o plot. E para... Primeiro vamos ver como tá as trajetórias, sem usar um filtro. Pegar todas as trajetórias mesmo. Eu acho melhorzinho. Aqui a gente tem as trajetórias de 1, as pessoas de D1 com vermelho e as pessoas de D5 em azul aqui. A gente pode ver que está um pouquinho confuso e a gente só está usando 5.000. Imagina se a gente tivesse usado aquelas 200.000. Agora a gente pode meio que filtrar, só para ter uma comparação melhor. O primeiro filtro que a gente vai usar, a gente pode usar período do dia. Então a gente pode usar plot, trajectory, e aqui a gente já vai aparecer as opções aqui. A gente quer período do dia. A gente só vai passar o move data frame e o período do dia que a gente quer. Vamos usar morning aqui. Ah, não tá certo. Pronto. E a gente pode ver as trajetórias que eles fizeram pela manhã. Bem sugestivo como você chama a função. Vamos tentar filtrar por outro parâmetro. f.plot. Que tal dia da semana? E sábado. Opa. E aqui ele vai gerar um gráfico de trajetórias para ver onde eles andaram no sábado. Demorando um pouquinho. E olha só. A gente pode ver que o sábado é bem mais agitado pro vermelho do que pro azul. Que é a pessoa de D1 para a pessoa de D5.
Outros tipos de gráficos que a gente pode gerar sem ser esses gráficos mais de... Esses gráficos que só mostram a trajetória pode ser o gráfico por... Um gráfico não, mas uma representação por uma piscalor. E aí a gente só vai colocar o Heart Map e colocar o Move Data Frame como parâmetro. E aqui podemos ver um mapa de calor por onde eles andaram nessa cidade aqui. Outro exemplo é o número de paradas. No nosso último exemplo, a gente vai ver uma função que retorna um gráfico de trajetória. Um gráfico que não vai ser igual à nossa primeira representação que a gente usou lá em cima, mas vai ser bem em formato de gráfico mesmo. Inclusive, ela se chama... A função parece muito a função que a gente chama lá em cima, mas em vez de F a gente está usando MPL. A gente chama uma Move Data Framing. Aqui a gente não tem uma legenda, a gente só tem latitude e longitude e tem os usuários. Só que se a gente comparar com o primeiro gráfico, a primeira representação de trajetória que está aqui, a gente pode identificar lá que o laranja é o vermelho, certo? Porque ele anda mais, e o azul é esse... O azul continua sendo o 5. A gente pode só ver por comparação. A gente pode ver que o laranja está andando muito mais e o azul está andando muito menos. No PyMove a gente tem outras representações gráficas, mas meio que é isso que eu queria mostrar para vocês, meio que abrir a porta, agora vocês podem testar. Na descrição do vídeo vai ter um notebook que eu criei, que tem alguns exemplos a mais, e é isso.